Olá, tudo bom? Se você acompanha os nossos vídeos, você vai perceber que sempre quando perguntam como eu começo a escrever de uma forma científica, de uma forma sistematizada, eu sempre aconselho que você comece pelo fichamento. Mas nós tivemos uma questão interessante que trouxeram aqui para gente. Professora, que raio é o tal do fichamento? É resumo? Não e sim, mas eu vou falar sobre isso com você hoje, tá? Da onde que vem esse nome fichamento para você entender? Se você é de uma pessoa nova, né? Se você nasceu depois de 2000 para cá, certamente, dificilmente você tenha ido até uma biblioteca. Para nós que somos assim um pouquinho mais novinhos, quando a gente ia nas bibliotecas antigamente, existia uma folhinha, um papelzinho assim branquinho, escrito as informações dos livros. E quando a gente pegava os livros emprestados na biblioteca, era a ficha. Pegava a ficha do livro, tirava a ficha do livro, anotava qual era a pessoa que tinha pegado e colocava lá naquela lista, porque daí sabia que aquela pessoa pegou aquele livro que estava fichado. Então, o fichamento, ele vem desse sistema de controle antigo, bem mecânico, das bibliotecas. É claro que a terminologia foi mudando, foi se adequando, e hoje nós temos uma outra ideia de ficha ou fichamento de um livro. O que é fichar o livro? Primeiro, é justamente trazer essas informações sobre os livros. Quais informações? Ou sobre o livro em questão. Por exemplo, eu peguei aqui um livro do Bourdieu para a gente pegar como exemplo. Raison et Praxis, o livro. Sobre a teoria de l'action, ok? Então, o que esse livro aqui eu vou fazer com esse livro? Eu vou fichar. Então, eu vou colocar o nome do autor, Pierre Bourdieu. Aí, eu vou colocar o título do livro que eu estou pesquisando. Vou colocar também a editora. Quais mais informações que eu vou colocar desse livro? Eu vou colocar o ano. Então, a gente percebe que esse livro aqui, ó, a primeira edição dele foi em 1997. E esse livro aqui é da quarta edição de 2007. Por que é importante eu colocar isso? Porque quando eu estou olhando uma obra, eu preciso saber as adequações e as atualizações que possivelmente essa obra possa ter passado. Por exemplo, entre 97 e 2007, nós temos um intervalo de tempo em 10 anos. E Bourdieu está falando aqui da questão do espaço. É teoria da ação, mas vamos pegar a questão do espaço, tá? Com relação, ele fala aqui, ó, ao espaço social e ao espaço simbólico. Então, eu não vou ficar só lendo espanhol, né, gente? Ninguém merece, mas eu já vou traduzindo aqui. O espaço social e o espaço simbólico. Então, no fichamento, eu tenho várias possibilidades. Eu posso colocar todas essas informações no livro, colocar em uma tabelinha. Então, eu coloco o livro, o nome do autor. Se você quiser falar um pouco do autor, pesquisar, pode também, para você saber quem quem foi o autor do livro, as edições que esse livro colocou, houve, né, que até você pesquisar, né, porque no caso o fechamento é desse livro em questão, não são das outras edições nem de outras traduções. Como ele é um livro traduzido, é importante você colocar que esse livro aqui, ó, ele tem uma tradução, ó, tradução de Tomás Kauf. Então, você tem essas partes aqui estéticas do livro. Partes estéticas não, parte sistemática de você dizer o livro. Agora, no fichamento, o que você pode fazer? Você pode focar em um capítulo. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar o espaço social e o espaço simbólico. E aí, você vai colocar numa fichinha autor, título, editora, edição. Se quiser colocar sobre o autor, falar um pouquinho quem foi Pierre Bourdieu. Aí você vai colocar o fichamento. É muito comum que os professores peçam fichamentos por capítulo. Aí sim, você vai colocar
um resuminho, tá, do que disse esse capítulo. Se você não quiser, se não for, faça o fichamento do livro. Aí você vai ter quantos capítulos tem esse livro, quais são os capítulos, o que diz cada capítulo, quantas páginas tem esse capítulo. Aí você vai fichando as informações do livro. Mas lembre-se, então é diferente do que seria um resuminho, porque você não vai se focar apenas no resuminho, mas você vai se focar em todas essas outras informações que tem a obra. Por que quando você está começando a escrever cientificamente, a gente sempre pede que você escreva fichamentos? Porque quando a pessoa é introduzida no mundo acadêmico, muitas vezes ela não tem a noção de que você está colocando qualquer informação que eu coloco para vocês, ou que se coloque no material científico, melhor assim dizendo, ela vem de algum lugar. Então, por exemplo, se você ler aqui esse capítulo da construção do espaço social e o espaço simbólico, você vai começar a ter algumas ideias concordando ou não com Bourdieu. Então, aí, no processo de escrita científica, você vai ter o cuidado, você vai começar a aprender a questão do conceito. Então, segundo Bourdieu, o espaço social é assim, o espaço simbólico é isso. Então, você vai construindo esse conceito e vai construindo o pensamento através das fontes. Então, eu tive um amigo que ele fazia tanto fichamento das coisas que ele lia, que quando ele foi fazer a dissertação de mestrado dele, basicamente ele foi até o fichamento, porque tinha todas as informações da obra, e numa dissertação, num artigo, numa tese, você tem que colocar exatamente essas informações que vão compor o seu referencial teórico, lá embaixo aquelas informações das obras, colocar autor, data no texto, vem disso daqui. Então, por exemplo, você está falando aqui na construção do espaço social e simbólico. Então, quando você fala assim, não, o que seria, então, o símbolo da construção do espaço? Aí você começa a trabalhar e vai colocar entre parênteses, Bourdieu, 2007. Então, você vai precisar dessas informações, dessa outra parte da sistematização do fichamento, que você vai jogar no rodapé. Então, quando esse meu colega foi fazer a dissertação de mestrado, ele não precisou revisitar nenhuma das obras, porque ele já tinha grande parte, ele só foi alocando as obras. Então, como eu falei, você pode tanto fazer o fichamento do livro. Qual é a diferença do fichamento do livro do fichamento do capítulo? No fichamento do livro, você vai acrescentar as informações sobre a quantidade de capítulos e como foi colocado de uma maneira breve cada capítulo. Se você fizer um fichamento do capítulo, você não precisa colocar a quantidade de capítulos, mas você vai fazer um resumo do capítulo que você está fazendo o fichamento. Então, veja, o fichamento não é resumo e o fichamento não é resenha. Então, são coisas diferentes que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos. O que eu procurei aqui trazer foi algumas razões, né, já que a gente está falando das razões aqui práticas do Bourdieu, são algumas razões do porquê do fichamento, como você pode fazer e como isso pode contribuir para você construir um texto científico, porque você vai ganhando habilidades e competências que sem esse exercício prático é muito difícil que você já o tenha. Principalmente porque nós não temos uma educação inclinada a essa produção científica. A sociedade hoje também, ela vive numa questão do individualismo, do ego muito grande, então é difícil o pesquisador, principalmente os mais novos, trabalharem com distanciamento do texto, porque eles querem jogar para o texto científico aquelas questões pessoais, ideológicas, e no material científico a gente tem que ser reservado e tentar colocar o máximo de pensamento crítico, sim, mas o máximo de distanciamento e de capacidade de análise científica. Então, por exemplo,
eu quero falar aqui do espaço vazio e simbólico, o Bourdieu não pode ser minha única referência, senão eu estou fazendo um plágio da obra do Bourdieu. Eu vou ler Bauman, eu vou ler Certeau, eu vou ler vários autores que vão me trazer também essa questão do espaço social e do espaço simbólico para fazer essa discussão. Então, você, no processo de construção de pensamento do cientista, da cabeça cientista, você tem que ter conhecimento de várias vertentes para que depois, a partir desses conhecimentos, você traga o seu. Por exemplo, a gente fala assim, que know-how você tem para falar sobre isso? Então, um exemplo que eu acho bem análogo e bem simplista para você entender, e eu acho isso muito legal, é que eu conheci uma certa pessoa que trabalhava com educação de criança. Educação de criança, educação de criança, educação de criança. Aí eu perguntei, quantos filhos você tem? Eu tenho um, neném. Ou seja, como que a pessoa vai falar de educação de criança se ela não tem nenhum case prático? Ela tem que ter conhecimento sobre o assunto. E nesse caso, no meu ponto de vista, muito mais do que conhecimento teórico. Precisa ter conhecimento de fato para saber se todas as técnicas da educação de criança está sendo válida, se consegue abarcar essa complexidade de sociedade que nós vivemos. Então, pense nisso. Quando você vai discutir um determinado assunto, o que você sabe realmente sobre ele? E você consegue fazer isso através de fichamentos, melhorando essa sua capacidade de compreensão, de pensamento, de sinapse e para você não se tornar também uma pessoa que fala no vazio, tá bom? Eu espero ter ajudado. Não esquece de deixar seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.